Bem-vindos ao Chama Imensa. O Sport Lisboa-Benfica discute esta terça-feira com o Porto o acesso à final da Taça da Liga. Vai ser uma semana dominada em Portugal por esta competição, o que torna a cidade de Braga, por estes dias, a capital do futebol nacional. Na antevisão feita esta segunda-feira, Bruno Lage disse esperar muito equilíbrio no jogo desta terça-feira. Explicou ainda que o plantel está a assimilar bem as ideias que têm sido propostas nos últimos dias. É por aqui que vamos começar a conversa com os nossos comentadores que estão em estúdio. O João Diogo, o António Bernardo, o José Marinho e o António Rola. João Diogo, começando por ti, o que é que esperas do jogo de amanhã? Boa noite, antes de mais não, eu acho que amanhã, sendo uma primeira perspectiva, devemos ter ali um jogo bastante equilibrado, dado que as equipas nesta altura da época e dado o desgaste que tem acontecido e todos os treinadores têm queixado disso, há efetivamente muitos jogos, muita competição. Penso que os jogadores também estão muito empenhados em tentarem vencer este troféu. São as 4 equipas mais conceituadas do futebol português, mesmo as melhores equipas do futebol português, não há dúvida nenhuma. E, portanto, é também uma responsabilidade acrescida para qualquer uma delas, porque querem ganhar o troféu. E depois há também essa componente, que é sempre importantíssima, a questão da rivalidade, a questão deste acontecimento. Pela primeira vez ter lugar com 4 equipas que todas elas de facto são do top do futebol português. O Futebol do Porto tem estado muito arredado deste título, o Benfica e o Sporting têm conquistado mais e penso que será uma grande ansiedade também por parte do Futebol do Porto querer ganhar este troféu. E por isso mesmo penso que há uma vontade extra, e é essa a dificuldade que eu vejo neste jogo com o Benfica, é que para além daquilo que é habitual nos jogos Benfica-Porto, há esse desejo também intenso do povo do Porto de querer ganhar este troféu. Eu penso que sentem necessidade, há esse desejo, desde o início da época que se fala disso, desde o início desta competição este ano que o Futebol do Porto, os seus dirigentes e o treinador falam muito na conquista deste troféu, e eu penso que o Benfica estará atento, obviamente, a esse pormenor, até porque o Bruno Lage já ouvimos muitas vezes ele falar exatamente dos pormenores na competição, de estudar bem as equipas, a forma como reagem, quer em termos de táticos e momento físico, e também a perceber-se um pouco daquilo que era a idade da equipa. Eu penso que esses pormenores são muito importantes, muitas vezes, neste tipo de competição. Porque aquilo é um torneiozinho, claro. Aquilo é muito rápido. E, portanto, há que gerir um pouco também a questão física, saber quem está melhor, quem está em melhores condições, mas nunca descurando a capacidade técnica de cada um dos jogadores. E, portanto, vai ser, na minha opinião, um jogo que não vai ser jogado à alta rotação. Vai estar ali à espera do erro do adversário, enfim, tentar jogar muito taticamente e ver, respeitar as oportunidades, e aquilo que eu espero é que desta vez o Benfica não falhe, não desperdice muitas oportunidades que tem criado algumas vezes e que infelizmente não tem aproveitado muito. E destacar, obviamente, a ausência de um dos melhores goleadores da equipa, o Jonas, já há um tempo que não tem estado em competição, infelizmente, e que eu acho que há pouca gente tem realçado isso, porque é muito importante as equipas terem os melhores jogadores em campo e principalmente os melhores goleadores. Claro. Os nossos adversários falam muito sobre a qualidade que cada uma das equipas tem jogado, mas o que é certo é que o Benfica tem estado muito fragilizado no aspecto de concretização, tem ganho os jogos, sim, as pessoas queixam-se, ganha só por 1-0, os resultados são tangenciais, mas é bom que nós notemos isso, que o melhor goleador da equipa, agora peço já não é, o Severovic já passou, mas a ausência de quantos jogos é que o Jonas esteve ausente, e portanto eu acho que é também de sublinhar isso, mas não será pela ausência do Jonas, que eu acho que o Benfica tem muita capacidade para ganhar o jogo da manhã, e estou convencido que irá aproveitar essas oportunidades com o estudo pormenorizado daquilo que é capaz de fazer frente ao Porto. José, vai ser o teste mais difícil que Bruno Lage vai enfrentar enquanto treinador principal do Benfica? Até o momento, em teoria é. Em teoria é, na prática veremos. Veremos porque, de facto, eu acho que Bruno Lage acaba de sair de 2 testes dificílimos perante uma das equipas mais audazes, mais astutas e mais bem organizadas do Campeonato Português, que é o Vitória. E, portanto, não sei até que ponto é que, porventura, este jogo com o Porto oferecerá maiores dificuldades ao Benfica do que ofereceram os 2 jogos com o Vitória, até porque convém lembrar que este jogo em Braga vai ser disputado em terreno neutro. Portanto, o jogo entre Benfica e Porto vai ser disputado em terreno neutro, sem que
pelo menos o ambiente em torno desse jogo possa ser mais ou menos hostil a este ou àquele clube. Mas há sempre uma carga emocional diferente num clássico do que há num jogo em Guimarães, não é? Certo, mas em Guimarães, de facto, o ambiente era hostil ao Benfica. E embora nós saibamos que do lado do Benfica existem jogadores suficientemente tarimbados, experimentados para lidar com esse tipo de ambientes, creio que os jogadores gostam mais de sentir o conforto anímico que resulta do facto de se sentirem apoiados pelos adeptos, ou pelo menos pela esmagadora maioria dos adeptos. Agora, eu não sei até que ponto é que este jogo com o Porto vai ser mais difícil do que foram os 2 jogos com o Vitória. Agora, estimo que, de facto, possa ser um jogo difícil para qualquer uma das equipas, porque, em boa verdade, eu acho honestamente que frente a frente vão estar as 2 melhores equipas do futebol português, o Benfica e o Porto. Pelo menos têm-no demonstrado, não apenas esta época, como demonstraram a época passada, porque foram, de facto, as 2 equipas que lutaram praticamente até ao fim pela conquista do título. Aliás, o jogo na Luz, já na fase terminal do campeonato, é que viria a decidir praticamente o vencedor do campeonato. Nos últimos anos também, para além da hegemonia do Benfica, com a conquista dos 4 campeonatos, há um período anterior a esse momento de hegemonia do Benfica, que é também de domínio do Futebol Clube do Porto com a conquista de um tricampeonato e, portanto, vamos lá ver, são as 2 melhores equipas do futebol português que vão estar frente a frente. Eu, pessoalmente, sinto grande confiança que o Benfica consiga vencer amanhã. Evidentemente que a ausência de Jonas é sempre uma ausência importante, é uma ausência de vulto, porque se trata do melhor jogador da Liga Portuguesa, mas também é bom lembrar que já esta temporada o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto e o Jonas não jogou. Foi o Seferovic que marcou, do Seferovic. E, portanto, as coisas convêm nesta altura e, sobretudo, numa competição tão curta, como o João disse e muito bem, porque, de facto, é uma competição muito curta, são 2 finais. Hoje o Bruno Lage referiu-se a isso e, de facto, de uma forma que eu acho que se justifica, porque não vale a pena estar a tergiversar muito sobre aquilo que pode vir a ser a final, sem que primeiro o Benfica trate da meia-final. Exatamente, trata da meia-final e de a conquistar. E sentes que este jogo com o Porto está, ao contrário daquilo que é normal, a provocar pouco ruído? Habitualmente há sempre muito ruído em redor dos clássicos. Habitualmente há um ruído mau. E nós sabemos de onde é que vem esse ruído, porque, de facto, há uma intenção objetiva, condicionamento, de criar um ambiente hostil e, sobretudo, também de criar um ambiente que não seja o mais positivo e o mais favorável. Desta vez, temos tido várias tentativas para que, de facto, o ambiente possa crispar. São sempre os mesmos, é sempre a mesma figura. E quais são aquelas que para ti são mais visíveis, estas tentativas? É o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, que é, de facto, talvez um dos maiores incendiários da história do futebol português. É sempre o mesmo. E, portanto, nos dias imediatamente anteriores a realizar-se este jogo, é sempre ele que, de facto, surge à tona com provocações, com as suas intervenções que não têm outro objetivo senão o de condicionar, o de criar um ambiente hostil, mas já lá vamos daqui a pouco também, porventura, desmontar mais uma dessas estratégias, que depois o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto tem o hábito de utilizar pelo menos uma parte da comunicação social, aquela que oficiosamente lhe está mais ligada à comunicação do Futebol Clube do Porto e que desta vez contou de facto com esse inestimável apoio, neste caso inicialmente do jornal O Jogo e depois com os outros diários desportivos a irem atrás de uma falsidade e a irem atrás, lá está, de um ambiente... Estás a referir-te em concreto? Estou a referir-me em concreto à notícia mal intencionada do jornal O Jogo e vou-te dizer isto, conhecendo agora, há poucos minutos, o teor de um texto assinado pelo diretor do jornal O Jogo por causa de um post que eu hoje também escrevi no Facebook. Post que, aliás, eu volto a reafirmar, mas é
linha por linha, palavra por palavra. E, portanto, eu estou-me nas tintas para aquilo que o Sr. José Manuel Ribeiro escreve, porque eu conheço o José Manuel Ribeiro, conheço o de Gingeiro, conheço bem, trabalhei no Jornal do Jogo, fui colega do José Manuel Ribeiro e, portanto, conheço de Gingeira, conheço o seu fanatismo, conheço o seu anti-benfiquismo, conheço uma série de coisas. E, portanto, como eu as conheço, mantenho em rigor todas as palavras, todas as linhas, linha por linha, palavra por palavra, aquilo que escrevi no Facebook. E, portanto, isto diz respeito a uma notícia mal intencionada, mais uma, do jornal O Jogo, creio que na sua edição de domingo, em que refere um alegado pé de guerra que estaria iminente entre o Presidente do Braga e o Presidente do Benfica. Isto não é inocente. Isto não é inocente. No momento em que surge, 3 dias antes de se disputar em Braga um Benfica Futebol Clube do Porto, tão decisivo para a definição, pelo menos de um dos finalistas da Taça da Liga, evidentemente que esta notícia tem um objetivo. O objetivo é muito claro. É um objetivo de hostilizar o Benfica. É um objetivo de criar mau ambiente em Braga, em torno da equipa do Benfica, em torno dos adeptos do Benfica. Do jogo de terça-feira, mas durante a realização da competição. Luís, mas também do jogo de terça-feira, porque a ideia é criar um ambiente hostil em torno do Benfica, em torno dos adeptos do Benfica. Nós pensamos que o jogo é em Braga e os adeptos do Braga, mas se a questão tiverem é essa. A questão é essa. Contra o Benfica, mas o problema... porque foram roubados os jogadores, porque não sei o que é... O problema é que estes senhores do Jornal do Jogo, e este senhor em particular, o seu diretor, que agora ameaça com o Tribunal, venha lá ao Tribunal, venha de lá ao Tribunal, venha de lá quem tu quiseres, quem eles quiserem, eu estou-me nas tintas para aquilo que o senhor José Manuel Ribeiro escreve e estou-me nas tintas para saber se ele depois vem a Tribunal, não vem a Tribunal, não quero saber disso para nada. Se querem resolver este problema em Tribunal, então vamos resolvê-lo em Tribunal. Mas a verdade é esta, ninguém consegue escamotear o facto do Jornal O Jogo estar ao serviço, uma vez mais, do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto e da comunicação pirata do Futebol Clube do Porto. Porquê? Quando ele diz que o Benfica desvia, ou quando o Jornal O Jogo escreve que o Benfica desviou 3 jogadores ou 2 jogadores, inicialmente eram 2, agora já são 3, do Braga, e que isso causou, de facto, um ambiente insustentável entre os 2 presidentes e entre os 2 clubes, entre o presidente do Braga e o presidente do Benfica, o que estes senhores, e o que este senhor em particular, o José Manuel Ribeiro, ignora é que 2 coisas. Em relação a estes jogadores, é preciso saber, primeiro, que desde a época passada, quando o Benfica emprestou o guarda-redes André Ferreira ao Leixões, o Benfica assegurou um direito de preferência, um direito de opção sobre os jogadores do Leixões. Ou seja, qualquer futuro negócio que o Leixões, a SAD do Leixões, pudesse fazer de transferência de um dos seus jogadores, poderia fazê-lo, mas primeiro tem que avisar o Benfica, de avisar o Benfica, de dizer ao Benfica, meus senhores, estamos perante este negócio, como é? O Benfica quer ou não quer? O Benfica tem ou não tem interesse? Portanto, isto foi completamente ignorado pelo Jornal O Jogo e depois foi também completamente ignorado por toda a imprensa desportiva que seguiu o Jornal O Jogo, que seguiu as pisadas do Jornal O Jogo, que de forma mal intencionada... Qual é a tua segunda nota? A segunda nota, que também escapou ao Jornal O Jogo, pelos vistos, a fonte do Jornal O Jogo não terá informado o jornalista ou o diretor do Jornal O Jogo na sua totalidade, é que, de facto, um destes jogadores, Bernardo Martins, acho que é o nome dele, um destes jogadores, foi alvo de uma oferta, imaginem, do Futebol Clube do Porto no dia anterior ao Porto de Leixões para a Taça de Portugal. Mas isto o Jornal do Jogo não escreve. Aqui já não há problema nenhum de ameaça, de ruptura nas relações entre o Futebol Clube do Porto e o Braga. Mas o José Manuel Ribeiro se calhar não sabe, mas se não sabe, devia saber. Mas se calhar sabe, eu acho que ele sabe. Mas já que ele manifesta a intenção depois de resolvermos isto em tribunal, então depois em tribunal resolveremos isto e resolveremos muito mais e, sobretudo, ficarão depois então por revelar outras informações relativamente à fonte do Jornal do Jogo e principalmente à intenção
dessa fonte e, mais tarde, há a intenção do jornal O Jogo em criar um ambiente hostil contra o Benfica, contra os adeptos do Benfica e até criando, possivelmente, um problema de segurança. Muito bem, deixa-me só dizer que o António Salvador prefiro não fazer grandes comentários sobre esse alegado interesse e desvio dos jogadores de Leixões. Disse que a noite é de festa e que na altura devida irá comentar e que disse também António Salvador que é uma questão de menor interesse. Pronto, eu também te posso dizer, dizia que ele estava profundamente irritado e tinha ligado ao Presidente do Benfica. Os presidentes do Benfica e do Braga já falaram, já discutiram o tema entre si e não há razão absolutamente nenhuma, sequer, para podermos estar aqui a especular sobre a possível ruptura de relações entre o Benfica e o Braga. Não há razão absolutamente nenhuma. Tudo como dantes, um quartel em Abrantes, como se costuma dizer, está tudo como dantes na relação entre o Benfica e o Braga, está tudo como dantes na relação entre o Presidente do Benfica e o Presidente do Braga. O que não está como dantes é, de facto, esta intenção malévola, primeiro, de uma fonte, que nós sabemos quem é, e depois do jornal O Jogo e, subsequentemente, também de toda a imprensa desportiva, de criar aqui um facto e de criar um facto ignorando igualmente outros factos que podiam, de facto, completamente, pelo menos podiam, se quisermos, podiam informar as pessoas de uma forma íntegra, de uma forma digna e sem recorrer a mentiras. António, o que é que espera do jogo de amanhã ou desta terça-feira? Espera um Benfica muito próximo daquele que esteve em Guimarães para jogar com o Vitória? Boa noite. Não vou falar, porque o Zé já falou sobre este caso, do eventual caso do Benfica-Braga. Era só relembrar que há 3 semanas criou-se aqui também um facto de animosidade ao Benfica para com o Vitória. O Benfica ia fazer 2 jogos a Guimarães e falou-se também numa desavença entre os presidentes que iria acontecer porque o Benfica queria o treinador do Vitória. O nosso presidente explicou e nada disso foi. Por isso, isto é a tal campanha organizada que nos vai dar muito trabalho a destruir, mas que há de ser destruída porque lentamente todos os argumentos que têm vindo a público, felizmente, estão a favor do Benfica, porque se nota que é, na verdade, uma coisa muito bem organizada e é muito difícil desmontar quem tem a experiência da contra-informação. Sobre o jogo, espero um jogo bem disputado. Na verdade, é um clássico, 2 grandes equipas. O Benfica este ano já ganhou a Porto e bem, com toda a clareza. Nos últimos anos, o Benfica tem levado a vantagem sobre o Porto em termos gerais. Basta dizer que em 5 anos ganhou 4 campeonatos, o que é logo uma grande vantagem, e outras competições. Mas como já nos alongamos sobre este assunto, só dizer que há que desmistificar de uma vez por todas que o Porto e o Sporting agora querem ganhar esta Taça da Liga. Não, eles sempre quiseram, só que nunca conseguiram ganhar. Que fique claro. O Benfica ganhou sempre com mérito. Aliás, o Benfica já ganhou uma final ao Sporting, já ganhou outra ao Porto 3-0 no Algarve. E já ganhou o Braga, e já ganhou o Marítimo, já ganhou várias, ganhou 7. E por isso é para desmistificar definitivamente. Embora agora a Liga aproveite fazer daqui uma competição que é a menina dos seus olhos, quando a menina devia ser o Campeonato Nacional. E por isso descura a organização do Campeonato Nacional com coisas que nós temos aqui vindo a analisar, nomeadamente as arbitragens, com muita coisa muito estranha, com nomeações e ao fim e ao cabo também com os resultados, não é? Porque tem sido parcial, o Porto tem sido muito ajudado, só está na virada do campeonato em primeiro lugar. Embora eu possa dar aqui uma pequena diferença que em termos gerais e globais pode ter jogado muitos jogos com merecimento de ganhar, não vamos ser sectários ao ponto de desviar, mas há aqui 5, 6 pontos claramente atribuídos ao Porto, porque eram daqueles inevitáveis, porque era coisas dos últimos minutos e não venham agora mandar areia para os olhos que aquilo não teve importância. Teve. Mas falando deste jogo, o Benfica não é inferior ao Porto. O Benfica tem equipa para ganhar ao Porto. O Benfica está numa transformação que as pessoas têm que dar algum valor. Mudado um sistema para o outro. Bruno Lage fez referência a isso, o Sérgio Conceição também fez referência a isso na conferência de imprensa. Não é uma desculpa para a eventualidade de um resultado menos favorável, mas é diferente ter uma... É contextualizar a Evidente, situação. É só pôr a situação de 1 ano e meio de um clube que vem treinando debaixo de uma determinada organização de jogo, com os mesmos jogadores, e o Benfica a sofrer uma transformação, nomeadamente do seu sistema de jogo, e não poder treinar e apanhar nesta mudança de treinador, também há algumas lesões, nomeadamente para este jogo, 2 fundamentais, embora os outros estejam a dar conta do recado. Temos o Feiza, que é pendular, e o melhor jogador do campeonato, que é o Jonas. Não é desculpa, mas é pôr as coisas no devido lugar.
De qualquer maneira, espero um grande jogo, muito disputado, espero que o Benfica ganhe e que depois, certamente no programa vamos falar de coisas muito relacionadas com o jogo, que tenha uma arbitragem boa, que não haja ao fim desculpas de lado nenhum e que o futebol fique a ganhar, mas que seja também um exemplo para a Liga, esta organização e toda esta festividade em torno da Liga. É uma semana de festa, é uma semana de festa, em Braga. mas que esta semana de festa pudesse entrar noutras áreas, que foi aquela festa que a Liga nunca fez, ou seja, pôr as coisas no devido lugar, quando a própria Liga, o campeonato foi chamado Liga Salazar, com intervenções onde, na verdade, a Liga falhou a toda a linha. Rapidamente, antes de irmos às rúbricas que têm para esta semana, começando obviamente pela figura, António, em termos de arbitragem, quer-se que seja uma Final Four quase exemplar em termos de decisões e critérios dos árbitros. Sim, esta competição, boa noite, esta competição tem sido um empenho totalmente dedicado pelo Presidente da Liga. Espero que ela termine com aquilo que é fundamental, que são arbitragens condizentes com essa mesma competição, porque, segundo tenho informações, vai entrar o VAR nesta competição, que até aqui não entrou, e vamos estar a ter a linha de golo, portanto, um instrumento que eu sempre estive ao lado dele, aí sim, aí estamos perante a verdade esportiva, se a bola entrou ou não entrou, E aí não há confusão aí é que não há confusão, o resto são critérios de avaliação. Agora, Vamos ter VAR? Luís Costa Branco, é isso que eu ia dizer, Luís Costa Branco, eu gostaria muito que esta competição não tivesse VAR. E porquê? Porque aquilo que tem sido as arbitragens sem VAR, nomeadamente nas eliminatórias da Taça da Liga, não houve polémica. O António é um saudosista em relação ao VAR. Estava mesmo confiante que o Benfica ia ganhar amanhã. Não, eu sou realista. Sem VAR, mais com VAR. Eu sou realista e argumento com factos. Faço um check-up, tínhamos atrás e vamos ver. Eu até cheguei a dizer aqui, inclusivamente no Santa Clara com o Benfica, se não tivesse tido VAR, tinha sido uma arbitragem de grande qualidade. Porque o VAR alterou aquilo que foi uma decisão em campo do árbitro de forma correta. No Porto Feirense teria sido uma excelente arbitragem se o VAR não vai dizer para anular um golo que estava em fora de jogo. E se calhar os dois lances de penalti, um do Portimonense e outro no Bessa, o árbitro se calhar tinha decidido penalti se não tivesse encostado e apoiado no VAR. E portanto, Se calhar o Acunha tinha feito um penalti no sábado. eventualmente. Agora, o que é que eu quero dizer com Se isto? calhar ele fez. Foi marcado. Parece que estou a ironizar e parece que estou aqui a ser negativo. Estou a ser realista. É que esta época desportiva é a época mais desgraçada a nível da avaliação do VAR. O VAR veio como uma ferramenta de auxílio para a procura, entre aspas, da verdade esportiva, e aquilo que nós vemos num protocolo simples de 4 itens tem cometido erros gravíssimos. Não são erros de difícil interpretação, são coisas claras e evidentes, perfeitamente visíveis e notórias, e que o VAR tem as imagens que nós aqui temos quando analisamos e tem outras, se assim entenderem. Tem todas as câmaras, se quiserem, para ver a imagem. Demora 20 segundos, demora 1 minuto, demora 2 minutos. Se é para a verdade esportiva, então tomem as decisões de acordo com as leis do jogo e perante as imagens. E, portanto, para amanhã, para esta competição, que tenha árbitros a apitar, a não pensar no VAR e, quando errarem, que o VAR os auxiliem para tomar a decisão corretamente. Vamos às figuras ou às rúbricas. António, começando por si, a sua figura de... Quem é? É Gabriel? Espera que seja amanhã uma das armas lançadas por Bruno Lage? Sim, espero, porque o Gabriel vem jogando bem. E isto, o Gabriel, agora tem que ser visto com algum cuidado, porque é um dos jogadores que nós ajudámos, nós, e só pode ser nós, mesmo o Benfica, a BTV, o Jornal do Benfica, os sites ligados ao Benfica, tudo o que é Benfica, é que ajudou o Gabriel. Porque os cientistas do futebol, cada vez mais eu chego à conclusão que não percebem nada de futebol. E a mim, sinceramente, e sabes que quando se chega a uma determinada idade, nós passamos a ganhar, se calhar, um estatuto que não tínhamos até então, porque já não admitimos a ninguém, não é que nos ensine, é que nos diga coisas que nós não estamos a ver. Porque quando somos jovens podemos pensar, vi mal, aquele é que sabe. Não. E normalmente são cientistas que não percebem nada de bola. Nunca deram um pontapé na bola. Quer concretizar a relação com o Gabriel? Não, isso ia dizer malta de nomes, não quero. Os nomes nem consigo dizer todos. Nunca deram um pontapé na bola. Nunca acompanharam uma equipa de futebol. Nunca trabalharam juntos os árbitros na divisão de um jogo, num pós um jogo.
da tensão que há antes e depois, nunca lideraram um jogo, tudo o que envolve um jogo, a organização, neste caso até me estou a referir aos delegados, um elemento fundamental também para o jogo e que eu tive o prazer de ser, e não é por ter sido, é que é na verdade às vezes uma influência um bocado que não é dada, que é só nos maus momentos e não se vê que para a coisa funcionar bem eles são muito importantes, e então não percebem nada e fazem logo um checklist, que é Gabriel não presta, o não sei quê não presta. E eles, à medida que riscam todos do Benfica, esquecem-se que, se fossem honestos, iam buscar também aos dois rivais, os jogadores que estão lá. É que o Gabriel, nós sabemos o nome e os jornalistas sabem. Há outros que foram comprados pelo Porto e pelo Sporting, que não jogam, já foram dispensados e não sabes o nome deles. Porque há aqui logo uma diferença. Por isso, o Gabriel, quando se vir a BTV e ler o Jornal do Benfica e seguir, tem que pensar que tem alguém que o ajuda. Ele é um bom jogador e nós ajudámo-lo. Por isso ele só tem que acreditar em nós e acompanhar e continuar a fazer o que faz. Que é trabalhar, lutar. Uns dias não vai correr bem. Espero que depois também os benfiquistas não digam afinal não joga nada. Porque quando joga bem, afinal está ali uma pérola. Não. O Gabriel é um jogador do plantel do Benfica, bom jogador e que para mim é a figura do jogo. Porquê? Porque além de estar a pôr um futebol em campo, numa mudança também de sistema, ele próprio também tem o seu staff, os amigos, o empresário, possivelmente, quem o segue e viu que a receptividade do mundo informativo não era o melhor para ele. Por isso é preciso ter muito caráter, ser um bom profissional para estar a ultrapassar isto. E, claro, está-se a bater ali com grandes jogadores na posição que também são jogadores da nossa equipa e que precisamos todos. Por isso o Gabriel tem é que perceber que só precisa de nós. E não é o Gabriel, é o Ferreira, é o Castilho, é o Corsia, é todos os jogadores. Eles só podem contar com os adeptos do Benfica. E os adeptos do Benfica não podem ir no embalo dos outros nossos adversários, porque quem diz normalmente mal são primeiro eles. E eles só deviam era ficar satisfeitos porque não foram eles que gastaram o dinheiro. E não se preocupem com os jogadores do Benfica, eles estão cá, a nossa família é que tem que os apoiar. Bom jogador, como há outros, e como certamente amanhã quem estiver no banco e não jogar, ou jogar, também olha, um grande regresso que saúda, o do Samaris. Que esse é nosso, mas esse até fala português para dar lições a alguns estrangeiros que andam aqui, ao fim de 4 meses já falavam. Só estrangeiros? Pois, exato, há portugueses que não João sabem. Tiago, tu escolhes Bruno Lage como é a tua figura. Sim, para completar só Tu e o Zé, uma sim. pontinha aqui daquilo que o António estava a dizer agora, e de facto há pessoas que irritam nesta questão de comentário. Ainda há pouco vinha a ouvir um dos habituais comentários segunda-feira na rádio, pode ser na Antena 1, onde estava 3 comentadores, portanto, afetos ao Porto, Benfica, Sport. Então havia uma figura, que é o Jaime Mourão Ferreira, que, pá, de facto, aquilo parece que é o ódio que ele tem ao Benfica. Então estavam os outros comentadores, até o do Porto, também estava a dizer, não, pá, o João Félix tem sido um destaque esta semana, o João Félix, grande jogador e tal. Não tem nada essa opinião. É um fiteiro, não joga nada, cai muitas vezes. Como é que é possível alguém poder dizer isto? Quer dizer, é isto que o António estava a dizer. Não há, nós, com os nossos jogadores e com a nossa equipa, com aqueles que nós temos que, de facto, defender, mas a sua qualidade, porque se eles estão aqui, têm que ter alguma qualidade. Podem não render os primeiros 2, 3 meses, ou primeiro mês, mas ter sempre essa qualidade. E nós temos que, de facto, quando nós ouvimos isto, um comentador que passa a vida nas televisões e nas rádios e vem dizer que o João Félix é um bluff, cai muitas vezes e não se lhe pode tocar, que é um fiteiro, portanto, já Quanto ao Bruno pode ver. Lage. Mas o Bruno Lage é uma das figuras que eu destaquei esta semana, porque exatamente ele consegue fazer essa recuperação, se assim se pode dizer, e colocar os jogadores com essa vontade suficiente para mostrar aquilo que valem. Eu tenho referido a ideia de que quer que os jogadores estejam confortáveis. Que estejam confortáveis no treino e no jogo. É isso que eu acho que foi esse espírito que ele conseguiu trazer, porque é verdade que nos últimos tempos, nas últimas 3 semanas, pelo menos, de Rui Vitória, apesar de nós irmos ganhando, havia esta tal pressão mediática em volta da equipa, em volta dos jogadores, em volta do treinador. O treinador só ganhasse pelo menos 5-0 todos os jogos e com uma grande exibição. Eu ouvi dizer este que eu estava a falar agora. O Benfica ganhou 6-2 ao Braga, ele disse que foi uma má exibição e que o Braga facilitou, não sabe bem porquê. Ainda teve essa ousadia de dizer isto, por exemplo. Ele e muitos outros que eu ouvi, passou um bocado essa ideia. Que o Braga, isso são amigos. Como se o Braga não quisesse ganhar o campeonato. Mas, portanto, este destaque para o Bruno Lage tem que ver com isso. Não apenas porque também precisa deste apoio, e eu acho que nós estamos a dar esse destaque ao Bruno Lage, estamos a confiar nele, como todos os benfiquistas neste momento estão a confiar, porque entrou bem. Estes jogos com o Guimarães foram tremendamente difíceis, ainda numa situação de um acumular de jogos. O Benfica é a equipa portuguesa que tem mais jogos disputados até agora,
À nossa frente, mesmo na Europa, só temos o Celtic e, portanto, isto aqui é importantíssimo dizer isto. Deixa-me só passar aqui para o Zé, que importantíssimo também dizer escolhe o Bruno Lage. Tenho que vos recordar que hoje temos vários temas para falar, portanto, Bruno não se Lage. estiquem, como se costuma Eu não me dizer. estico. Bruno Lage, até serei muito rápido, quase telegráfico. Apenas destacar o ambiente de grande dificuldade em que Bruno Lage tem exercido a sua função de treinador principal do Benfica. Bruno Lage não tem tido tempo para treinar. E vamos lá ver. Não se modifica o sistema de jogo, e já nem falo do modelo, mas vamos apenas circunscrever ao sistema de jogo, e que, aliás, já foi bastantes vezes esclarecida pelo próprio treinador. A mudança do 4-3-3 para o 4-4-2. Vamos lá ver. Isto não se faz apenas por vontade do treinador. Isto não se completa uma mudança destas apenas porque o treinador diz aos seus jogadores, atenção, porque a partir de agora vamos, em vez de jogar Não em é uma decisão 4-3-3, administrativa. vamos, exatamente. Portanto, isto não é um decreto. Isto não funciona por decreto. Isto funciona no treino. Portanto, quanto maior for o conforto dos jogadores no treino, maior será depois o conforto dos jogadores Na no competição, jogo. claro. O problema é que Bruno Lage não tem tido tempo para treinar, tem tido tempo para descansar, ao descanso, recuperação ativa dos jogadores e depois manter os jogadores com energia suficiente para a competição. Isto é o que Bruno Lage tem feito. É o tempo que Bruno Lage tem no Benfica de treinador principal, praticamente Dá para é para jeito uma isso. daquelas folgas Ou seja, de 2 semanas para Exatamente. pausa para jogos da viagens seleção. e jogo. Exatamente. Verdadeiras unidades de treino, Pois. o Bruno Lage não tem tido. E vai continuar a não ter. Porque, vamos lá ver, joga amanhã, entretanto, eu acredito que jogará no próximo sábado, depois voltará a jogar na quarta-feira, depois joga outra vez no fim de semana com o Sporting, depois vem o jogo da Taça de Portugal e por aí fora. E, portanto, estamos, de facto, num plano de continuidade e, sobretudo, de enorme sobrecarga de jogos que não tem dado a Bruno Lage o tempo suficiente para que ele possa, de facto, concretizar no treino essa mudança que, por agora, só se tem visto no jogo. Muito bem, tu querias, o António falou há bocadinho da importância dos delegados ao jogo. Nas últimas horas tem corrido nas redes sociais uma informação relativa ao jogo desta terça-feira com o Porto, a propósito precisamente dos nomes dos delegados ao jogo. Luís, a primeira coisa que eu queria dizer é que os delegados não jogam. E, portanto, eu prefiro... E não é uma novidade que estás a dizer. E não é uma novidade. E a primeira coisa que eu gostava de poder dizer em relação a isso é que, sinceramente, eu não atribuo grande importância ao facto de se conhecerem os nomes dos delegados na Taça da Liga. É verdade que um desses delegados é Rui Pinheiro. Rui Pinheiro que já foi, aliás, várias vezes citado nos nossos programas. Mas também é verdade que eu, pessoalmente, não gosto muito de me pronunciar sobre a atividade das pessoas sem conhecer em profundidade o que elas fazem. E, sobretudo, se são boas ou más naquilo que fazem. E vamos lá ver. Eu falo a título pessoal. A mim preocupa muito mais o árbitro, saber quem é o árbitro do jogo com o Porto. E o VAR? E o VAR. Preocupa muito mais isso do que saber quem é o delegado, Claro. ou saber que Rui Pinheiro será um dos delegados, porque Rui Pinheiro, vamos lá ver. Eu acho que vale a pena também desdramatizar aqui um bocadinho essa ideia de que Rui Pinheiro, estando amanhã como delegado no jogo do Porto-Benfica, portanto, temos que todos nós estar à espera de alguma falcatrua, de alguma situação que possa prejudicar o Benfica. É assim, eu sei onde isto se faz. Eu sei que se fosse o diretor de comunicação do Porto e estivéssemos perante um delegado com ligações familiares, com filiação a um dirigente do Benfica, eu sei o chinfrim que ele faria. Mas também sei que eu, pessoalmente, tenho contestado essa maneira de estar. Porque, de facto, se trata de um incendiário, se trata de uma pessoa que E, não portanto, está não no queres desporto repetir pela o mesmo positiva. comportamento. Portanto, eu não vou ser igual. Ok. Eu recuso-me a ser igual. E, portanto, eu não sei se Rui Pinheiro é um bom ou um mau delegado. A única coisa que eu sei de Rui Pinheiro é que ele é sobrinho de Reinaldo Teles e é filho de Joaquim Pinheiro. Mas também sei que não é pelo facto de ele ser sobrinho de Reinaldo Teles ou filho de Joaquim Pinheiro que, à partida, justificaria, por exemplo, que ele não pudesse estar
na Final Four da Taça da Liga, quando nós sabemos que as 3 pessoas, os 3 delegados que vão estar nesta Final Four, vão estar porque foram, salvo erro, considerados os melhores. E, portanto, eu não tendo na minha posse dados que possam contrariar esta classificação, porque eu também não sei de que forma é que os delegados são classificados, também não me ficaria muito bem estar agora aqui a dizer, atenção, porque vamos ficar de pé atrás em relação ao Rui Pinheiro apenas porque ele é sobrinho de Reinaldo Teles e filho de Joaquim Pinheiro. António. É assim, talvez por ter sido delegado da Liga, continuei a manter com alguns delegados, uns que foram acabando a sua missão, porque é uma missão a delegado. Preciso ver que o delegado, então no meu tempo, era um elemento que não estava lá por ganhar dinheiro. Aliás, adiantava despesas de quilómetros, de comer, desgastava o seu carro e depois recebia passado uns tempos. Por isso é a prova inequívoca que ali não havia movimentação por dinheiro, mas paixão pelo futebol. Mas aquilo que eu fiquei a saber, porque mantenho relacionamentos com um ou outro, e vou sabendo é que, a partir desta modalidade da Liga, destas finais que se realizaram, uma no Algarve e agora a terceira que será, já houve uma em Braga e vai agora ser a terceira, começou-se a criar também algumas alterações, nomeadamente em termos de algum prémio. E, aliás, é de toda a justiça, e os delegados agora têm como prémio, na final da Taça da Liga, precisamente os classificados da época anterior, o primeiro e o segundo, e o terceiro, possivelmente, mas o primeiro e o segundo eu sei. E calhou este grupo que, para ficar já tudo clarificado, também farão a final. Por isso, para que fique, não é só fazerem estes 2 jogos, é, aliás, um trabalho intensivo, não são profissionais. Sim, estão final. Por isso, António, está bem. E não sei se sabes, certamente conhecerás esse processo, desde o início da temporada que ficou estabelecido que os 3 melhores lugares, aqueles que tivessem a melhor classificação, estariam na Final Four da Taça da Liga. Portanto, ocorre que há um primeiro classificado que é um senhor chamado Nuno Pedro, se não me engano, e depois há um segundo classificado que é Rui Pinheiro e há um terceiro classificado que não pode estar apenas porque tem um problema ligado de saúde familiar. Mas o que acontece é que isto tem itens. Eu não posso contestar isto. Mas isto tem itens de avaliação, porque também tentem saber como era. Então há provas escritas, coisa que não havia no meu tempo. Hoje os delegados são às vezes reciclados, até porque saem alguns, porque não passam nas provas. E depois também uma prova com uma vistoria de quem superentende também no decorrer do jogo, e depois informações laterais, possivelmente que têm a ver com os diretores de campo, com as forças policiais, porque esta função só é, na verdade, valorizada quando é chamada a apagar o fogo. Agora, que eles têm importância, têm. E a importância que normalmente têm é na organização antes do jogo e também depois a movimentação dos túneis, que é que tem acontecido problemas. Por isso, confiar nesses delegados, não é por aí que vai haver o problema, porque, efetivamente, se ele vier a acontecer, aí se vê a idoneidade das pessoas. Mas quando se ganha este prémio, também há uma luta interna, porque há, sei lá, 40, 50, 60 delegados que ambicinavam este prémio. Olha, no meu tempo o prémio era só pedalar e não tinha nenhum, não é? O problema aqui é só a questão da ligação familiar. Sim. Não é problema, que não é problema para nós. Não é problema. O problema é que se fosse ao contrário. É uma circunstância. Imaginemos que havia alguém que era filho de um diretor do Benfica. Claro. Bom, era o fim do mundo. Estava logo o Francisco J. Marques a fazer 22 twitters a dizer que é o fim do mundo. Só eu não faço o mesmo. De resto, eu recuso-me a fazer o mesmo, até porque podia estar a ser injusto com uma pessoa que eu não conheço. Claro, não conheço o trabalho da pessoa, não conheço a pessoa e, portanto, eu não quero ser injusto com essas pessoas. Pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, que há um jogador que escorrega num campo ilameado, onde já tinham escorregado 45 jogadores antes, que se chama Fábio Cardoso, e levantam suspeições nos programas onde eles vão. O que é que nós poderíamos dizer, por exemplo, agora do jogo de Chaves, onde esteve ali o defesa central, um ex-jogador do Porto, que também tropeçou na bola e falhou. Quer dizer, se entramos nesta desconfiança, ficamos todos mas isso é típico dele. É a tua excitação da semana. Da nossa parte. A tua excitação da semana. A minha excitação tem a ver com uma declaração de Sérgio Conceição, que eu, de facto, eu acho espantoso. Acho espantoso que o treinador do Futebol Clube do Porto, há uns dias atrás, se tinha queixado dos árbitros e, sobretudo, das nomeações. Eu acho isto espantoso. Porque se há equipa que tem sido escandalosamente, descaradamente, e eu até diria, de certo modo, criminosamente, favorecida pela arbitragem, pelos árbitros e até pelas nomeações, é o Futebol Clube do Porto. Tu trazes 2 exemplos? Eu trago 2 exemplos que é para também ajudarmos aqui a perceber um bocadinho
aquilo que eu digo, porque aquilo que eu digo não é... Vamos aos exemplos. Não é porque me apeteça apenas dizê-lo, porque, em boa verdade, eu gostava, sinceramente, e já agora permite-me dizer isto, eu, honestamente, eu gostava de um ambiente diferente no futebol português. Um ambiente em que se pudesse apenas falar de futebol, dos golos, das jogadas, dos treinadores, dos jogadores e por aí fora. Infelizmente, hoje em dia isso não é possível. Porquê? Porque no Futebol Clube do Porto, principalmente no Futebol Clube do Porto, existe uma comunicação pirata, uma comunicação que não deixa o futebol português ter paz. E, portanto, vamos aos exemplos, José. Vamos aos exemplos, que é para as pessoas perceberem, de facto, o que tem sido este campeonato e porque é que a última pessoa, o último treinador em Portugal, que teria razões, ou que terá razões, de se queixar dos árbitros e das suas nomeações, é exatamente o treinador do Futebol Clube do Porto. Exemplo 1. Exemplo 1. Expulsão de Conti, defesa central do Benfica, em Chaves. Árbitro, João Capela. Eu acho que valia a pena, então, passarmos as imagens, porque, em boa verdade, ajudam-nos também a ter a percepção... Este aqui é o momento em que o Este é o momento vermelho é certo, mostrado. mas eu penso que temos as imagens. Pronto, Sim. temos o lance. Eu acho que toda a gente se recordará do lance, uma entrada mais vigorosa, de um jogador que, de facto, escorregou antes mesmo de colidir com o jogador do Chaves. Toda a gente se recorda em que condições extremas é que este jogo foi disputado. Aliás, o jogo teve de ser adiado 1 hora, devido a uma chuvada intensa, e, portanto, o jogador escorrega, depois tem esta entrada, sem dúvida, aparatosa, sobre o avançado do Chaves. O que é que faz João Capela? Expulsa Conti. Exemplo 2. Exemplo 2. Mais recente, em Matosinhos, estreia de Pepe, agora neste seu regresso ao futebol português e ao Futebol Clube do Porto. Uma entrada... Eu acho que as imagens documentam melhor do que qualquer adjetivo que eu possa utilizar, mas vejam bem. Mas o pior disto tudo nem sequer é a entrada. O pior disto tudo é que o árbitro é o mesmo. João Capela. O árbitro é o mesmo que expulsou Conti em Chaves. Ora, vejam bem esta entrada do Pepe. Isto, e depois deu amarelo. Não, e deu amarelo Como e é a reação evidente, dele à arbitragem. eu tenho aqui um distinto especialista em arbitragem que pode confirmar aquilo que eu digo. Isto era vermelho claro. Nítido. Isto era vermelho claro. Isto é pouco menos do que uma agressão. E, portanto, Eu vejam vi bem... um lance agora no campeonato do Kuwait e um lance idêntico que levou cartão vermelho. Pronto. No Kuwait. Vejam Nem bem... é possível Capela fazer isto. Vejam Nem bem Capela. a Não, Pepe desigualdade Capela. de tratamento a que Esse o é que é o Benfica problema. tem sido submetido desde o início do campeonato. Ou seja, há umas regras para o Futebol Clube do Porto e depois há umas regras completamente diferentes para o Benfica, particularmente para o Benfica e para os restantes clubes da Primeira Liga. E depois, perante casos como este, olha, o João Capela, por exemplo... Olha o que fez no Tondela, o William que ia matando o jogador do Tondela, por exemplo, não foi expulso. Mas o amarelo. mesmo João Capela perante duas situações que são, em tudo, análogas, com decisões completamente opostas. As duas prejudicando o Benfica. Em Chaves, também neste jogo, acho eu, um lance em que Gabriel é tocado já dentro da grande área e depois o João Capela nem sequer vai ao VAR, o famigerado VAR, e, portanto, transforma essa grande penalidade num livre à entrada da área do Chaves. O mesmo João Capela, diante do Santa Clara, consegue depois de ir ao VAR, aqui sim já foi ao VAR, consegue transformar um lance de grande penalidade num lance, num livre direto Exato. à entrada da grande área. Ou seja, em duas situações completamente semelhantes, completamente iguais, o mesmo árbitro faz o quê? Prejudica o Benfica em ambas. Portanto, é um tratamento desigual, um tratamento desequilibrado e, sobretudo, um tratamento dos árbitros que tem permitido desvirtuar por completo toda a Liga. E só espero é que não venha a desvirtuar agora a Final Four da Taça da Liga. A última semana, e antes de nos aproximarmos do intervalo, a última semana, João Diogo terminou com a notícia na quinta-feira, ao final da tarde, da detenção de Rui Pinto na Hungria. Esse tem sido o tema que se tem falado ultimamente e que tem motivado as mais diversas... Aliás, merece a tua escolha da figurinha. Sim, a escolha da figurinha da e semana do e António porque, Bernardo. principalmente quem tem noticiado, quem tem divulgado, quem tem falado sobre isto,
O primeiro impacto foi de grande surpresa para as pessoas que estão eventualmente ligadas ou mais ligadas ao caso. O certo é que o rapaz foi preso lá na Hungria. O Correio da Manhã esteve logo lá em cima do acontecimento e viam-se, de facto, algumas reportagens e alguns dizeres da repórter que estava lá, Tânia Laranjo, e também de alguns comentadores que depois a seguir vieram juntar a sua jurisprudência nisto aqui, porque o problema é grave e que é grave, de facto, para já a detenção do hacker, depois aquilo que se vai passar a seguir. Eu acho que mais importante, ou fonte, se calhar é melhor que era... Whistle Pois, o soprador de notícias, é melhor assim, que é para as pessoas perceberem. melhor. É um homem que sopra notícias para desmantelar toda a corrupção que existe no mundo. O homem vive, é primo da Madre Teresa de Calcutá e, portanto, ele está virado para resolver o problema da corrupção no mundo. Mas isso é que eu quero focar aqui, 2 ou 3 coisas muito rápidas, porque já se falou também muito sobre esse tema ao longo da semana. E queria sublinhar isso. Aquilo que fez a jornalista Tânia Laranjo, que tem acompanhado sempre muito perto todos estes casos, provavelmente o Rui Pinto seria uma das grandes fontes do Correio da Manhã. Eles tinham tanta coisa, tanta informação sobre o tema, que mais ninguém tinha, portanto também provavelmente teria ali fontes de informação. Eu posso levantar essa dúvida, não é? Porque se eles têm tanta informação que mais ninguém tem, só poderia vir de quem tem esse conhecimento. E de facto o rapaz tem esse conhecimento. Agora, o quererem passar em cima disso, quererem fazer reverter aquilo que é a situação, quererem transformar este gatuno de e-mails, este indivíduo que andou a roubar dinheiro num banco, atenção, este indivíduo há 7 anos atrás, 200 e tal mil euros. Volta de 300 mil euros, no Caledonian Bank, lá das Ilhas Caimã, ele conseguiu apropriar-se indevidamente de dinheiro dos clientes e só não é preso e só não é condenado nessa altura porque o próprio banco, estamos a falar de há 7 anos atrás, foi quando começaram todas estas problemáticas da questão dos offshores, etc., o banco quis preservar os seus clientes e optou por fazer um acordo com ele, não é? Porque ele chantageava o banco. Isso de certeza que foi para denunciar uma má prática de juros do banco, uma coisa do género. Ele estava tão preocupado em acabar com a corrupção no mundo que acabou por ir tirar dinheiro àquelas pessoas que andavam para aí corromper, eventualmente, no entender dele, porque só se pode aceitar essa teoria assim. Portanto, ele fez isto, ele praticou um crime grave há 7 anos atrás. E a prática corrente, como nós todos sabemos, deste tipo de gente fazer extorsão. Ele tem informação e vai à DOEN e pede 500 mil euros ou 1 milhão de euros, se for o caso disso. Ninguém me garante que a DOEN não lhe tenha dado. Ou outras pessoas que foram por ele, ninguém sabe agora. Que houve reuniões, houve. E daí que tu escolheres a figurinha? E daí que eu tenha escolhido a figurinha, mas também há mais. Depois, não, agora o que eu quero é ainda falar de gente com muito peso na sociedade portuguesa, caso da eurodeputada Ana Gomes, que foi fazer uma intervenção que eu ontem vi e que de facto deixou as pessoas, não sei se boquiabertas, profundamente irritadas. Eu até pensava que aquilo que era um sketch do Hermano Zé. Pensava mesmo, a sério, eu quando vi a imagem, disse, isto deve ser o Hermano que está ali a brincar. Porque entretanto ela diz que não, este indivíduo aqui tem que ser protegido. Um indivíduo que andou a roubar dinheiro em bancos, extorquido dinheiro dos clientes do banco, não é roubar dinheiro de assalto, pistola. Sim. Tem a inteligência e a capacidade superior de ir conseguir tirar dinheiro das contas dos clientes lá do Caledonian Bank. Que é roubar. É roubar. Tanto que é roubar, que depois acusou, ele próprio admitiu, fez acordo entre o advogado dele e a própria Sociedade Portuguesa Moraes Leitão, que é uma sociedade de advogados muito conhecida em Portugal, foram eles que representaram o Caledonian Bank e que negociaram com o Aníbal Pinto, este advogado que está agora aí também a falar muitas vezes sobre o caso, porque já foi advogado dele exatamente nesse caso. E que, quer dizer, como é que uma eurodeputada pode vir dizer que este indivíduo tem que ser protegido e por isso mesmo ele já tem advogados que é do Assange, etc., que são aqueles tipos que andavam a divulgar esquemas de corrupção. E falaste há pouco nessa palavra, que quer dizer soprador de notícias, que é assim que se traduz essa palavra em alemão, que é lá uma calinada em alemão. Aquilo é exatamente o quê? São indivíduos que estão dentro de uma determinada sociedade, de uma empresa, de uma determinada organização. Imaginemos, um tipo que está, como os primeiros tipos que lançaram todos aqueles e-mails e aquelas notícias sobre a forma como a administração americana funcionou em determinadas guerras. Ora, ele está lá a trabalhar na CIA. O homem pode ficar incomodado com muitas das atitudes da CIA e dizer, eu não aguento isto. Eu quero ajudar o mundo a libertar-se desta gente. Então ele agarra numa série de documentos secretos e publica porque ele quer ajudar, acha ele,
Não sei se vai conseguir ou não. Mas porque está dentro da organização e quer denunciar quer ajudar. as práticas criminosas Exatamente. dessa mesma Ele organização. quer denunciar isso aí em público Claro. e então vai rodear-se de gente que o apoia. Foram criadas estas associações para proteger exatamente esses indivíduos que dentro de uma determinada organização eles querem denunciar. E se eu participei nisto, lamento profundamente, mas ao fim de 15 anos de trabalhar aqui nisto, não suporto mais. Estes tipos estão a fazer aqui uma quantidade de asneiras e eu quero denunciar. O caso do Rui Pinto, Olha, o sabe Rui quem Pinto é o caso? andava a ter informação para depois ir chantagear as pessoas e para receber dinheiro. Não tem nada a ver. António, porquê é que Sabe quem é o escolhe caso? a sua figurinha, António? Quem denunciou o Cashflow. Mas sobre isso ninguém fala. Já vamos falar daqui a pouco. Temos é que ser rápidos, António. Esse é que é Zé, o denunciante. só um Não, bocadinho. mas agora é assim, depois desta intervenção, haveria muito a acrescentar, mas isto tem que ser tudo muito rápido. Eu só queria aqui trazer aqui alguns aspectos em que é meter os pés pelas mãos. Porque repara uma coisa, dizer, por exemplo, assim, atenção que o Rui Pinto, e sair a terreiro o divulgador do criminoso, que eu não sei qual é o divulgador, eu sei quem é o divulgador, mas sei quem é o criminoso que roubou os e-mails ao Benfica, mas perentoriamente aparecerem uns aliados de repente a dizerem mas este não tem nada a ver com o Benfica, atenção, se ele vier para Portugal, o Benfica aqui não tem hipótese nenhuma, dizendo isto com uma alegria, então se não tem nada a ver com o Benfica, quem é que tudo o que vinha nos e-mails do Benfica que se provou que não valem nada, simplesmente já tiveram, foi um castigo a uma televisão em que deturpou e-mails, que é o Porto Canal, arguido o Sr. J. Marques, que é o divulgador do crime, e também assado do Futebol Clube do Porto, todos os seus elementos. Então, se não tem nada a ver com o Benfica, então também não tem nenhum mérito quem descobriu aquilo dos e-mails que diriam alguma coisa do Benfica. Porque não é ele, e eles deverão saber então quem é o outro. Quer dizer, defendem este elemento, o Rui Pinto, de uma forma que eu, na verdade, não acho normal, mas o pior ainda da sociedade portuguesa é os comentadores que estão a fazer deste jovem um herói nacional, esquecendo que quem roubou os e-mails do Benfica não roubou só o clube, roubou centenas de funcionários. A vida deles foi toda passada a pente fino e anda aí nas ruas se eles quiserem. Eu pergunto a esta gente que defende como é que veria a sua caixa de correio de casa deles assaltado, os seus e-mails, o seu telemóvel roubado e transformado o que lá diz da maneira que quem quer ler. Porque se nós virmos o que é que o Sr. J. Marques chegou a ler, e-mails que um teor que não era o teor completo do e-mail, foi condenado pela ERC e, na verdade, só quem altera 100 também altera 50 mil ou 100 mil. Eu, na verdade, não compreendo esta defesa. Agora, isto pode abrir aqui 1% à sociedade portuguesa. A partir de agora, ninguém pode levar a mal que aquelas vizinhas que se costumava dizer antigamente, soalheiras nos prédios, vão partir as caixas do correio das vizinhas e vão saber as contas bancárias, os processos, as análises clínicas e espalhar pelos bairros. Quer dizer, isto pode ser uma depravação da sociedade portuguesa, porque é permitido entrar na caixa postal das pessoas que trabalham e que têm diálogos, que cada um faz o que quiser, qualquer um de nós, nos nossos telemóveis. Se alguém, por mal quiser, pode analisar uma frase, uma mensagem passada a alguém com uma intencionalidade diferente. Por isso os e-mails não vai ter nenhum castigo, porque o único castigo que teve até agora foi quem os pôs publicamente, que é o caso do Inspector Marques. Aquelas imagens que nós vimos, e temos de ver, há lá assim um pacote de castanho. Essa é que é a minha grande esperança e isso é que os têm assim, estão cheios de medo. Sabes o quê? Só os computadores estão lá dentro desse pacote. Quando vierem para cá e forem analisados ao pormenor, eu quero saber que e-mails é que ele tem lá, com quem é que ele trocou os e-mails. Esses é que são os e-mails. Olha, Esses é que são os Também e-mails. a tua jogada da semana é aquilo que se tem passado com o Rui Pinto e as reações à detenção do Rui Pinto. Da jogada da semana, sim, porque Resume é muito isto, aquilo no fundo, que tu no fundo é tiveste que a estamos dizer. aqui a resumir. Eu penso que estas foram, de facto, as figurinhas da semana e a grande jogada que pretendem fazer com ele. Porque pretendem fazer esta grande jogada que é inverter a situação. Transformar este pirata, este gatuno de bancos num herói nacional. Mas isso é para atacar o Benfica, mas ele não é do Benfica. Mas depois, com essa questão que é muito importante, eles até podem manter lá o Rui Pinto, lá na Hungria. Pode ficar, traguem os computadores dele. Mas atenção, Isso é que eu quero ver. há aqui uma mentira, Os segundo computadores ouvi. dele é que é importante saber onde é que com quem é que ele falou Olha, João, e com quem ele O relacionou. doutor Rui Pereira, que foi Ministro da Administração Interna, e não é por ser benfiquista, é uma pessoa idónea, com muita categoria, também desmistificou aquela ideia que, por estarem a ser analisado o caso da DOI, não pode o Benfica interferir. Até ele estar na Hungria, pode quando chegar, responder por tudo. Exatamente. Tua figurinha, E depois José. a minha figurinha, mas antes disso deixa-me só dizer uma coisa em relação a... O relógio é que ok. não atrasa. Em relação à detenção,
desta figura e deste criminoso, porque ele é um criminoso, não há outra definição. Eu sei que há pessoas que querem transformá-lo na Madre Teresa de Calcutá digital, mas não vão conseguir. É um criminoso. Estamos perante um pirata informático e, portanto, estamos perante um ato único de pirataria. Num primeiro momento, pirataria informática, num segundo momento, pirataria comunicacional, porque as duas piratarias estão todas ligadas. Exato. Isto é só piratas. Este processo é só piratas. Começa com o pirata automático que pilha a informação, que rouba a informação e, portanto, e depois, subsequentemente, tem continuidade na pirataria comunicacional com o pagamento desse material e a difusão criminosa desse material. E é isto, esta ligação entre o pirata informático e os piratas comunicacionais que os vai tramar. E é por isso que eles estão em pânico. Evidente. Eles estão alvoroçados. Eles já não sabem o que é Se fazer. este rapaz não representasse nada para eles, eles vão ser uma defesa doida por uma para razão fazer. simples. Nós já percebemos. Não defenderiam. João, mas nós já percebemos que este indivíduo, para se safar, ele vai colaborar. Ele já colaborou com o banco, está a colaborar com a justiça francesa, está a colaborar com a justiça suíça e está a colaborar com a justiça norte-americana. O que é que vai acontecer no dia em que ele for repatriado e no dia em que ele chegar a Portugal? Vai colaborar com a justiça portuguesa. E é este momento de colaboração que esta gente não quer. É deste momento de colaboração que esta gente tem medo. Porquê? Porque no dia em que ele colaborar com a justiça portuguesa, vamos todos saber quem é que lhe pagou e vamos todos saber que, além de um pirata informático, houve todo um ato de pirataria comunicacional com o único objetivo de denegrir e de manchar a reputação do Benfica. Só 10 segundos. Há aqui outra mentira, é dizer que esta colaboração que ele está a ter com governos é uma colaboração heroica. Não, ele está a colaborar, não. Ele está a abrir o jogo para dizer o que fez. Ele está a safar o couro, Evidente, ele está a safar o figurinha. Figurinha. É o Francisco José Marques, pelas razões que já expus há pouco, com aquela utilização abusiva, lá está, nas suas famosas intervenções digitais, e aproveitando aquela notícia mal intencionada do jornal O Jogo a pretexto de uma ruptura, de um cisma diretivo entre o Benfica e o Braga e os seus presidentes e, portanto, esta figurinha tinha que uma vez mais, expor toda a sua amargura como pessoa e, sobretudo, toda a sua intenção, que é sempre a mesma, de criar um ambiente hostil, de condicionar e, sobretudo, até de criar um problema que pode ser de segurança, como eu disse, porque ao criar um ambiente de grande hostilidade ao Benfica e aos benfiquistas, pode estar aqui criado, porventura, um ambiente de segurança, sobretudo numa festa que a própria Liga, entidade reguladora do futebol profissional, tem trabalhado para que seja uma festa e de repente vem esta figurinha e faz esta... Olha, o caso do Bruno Simões, que foi atacado com aquela pedra, lança aqui também as melhoras a ele. São foi também devido a intervenções como esta, são intervenções incendiárias, irresponsáveis e criminosas que haja outros criminosos. Que depois levam, de facto, as pessoas a atitudes extremas como aquela que tu agora citaste do Bruno Simões. António, não tem cartão amarelo nem vermelho hoje aí. Não, uma advertência verbal. Estou a gostar muito de se ouvir. É que eu preciso dos cartões para lhes mostrar. João, Bruno Carvalho, Cashball, saíram notícias esta segunda-feira de uma relação... Mas poucas, pelos vistos, porque o problema no Record aqui... e no Jornal de Notícias, pronto, o que é que se passa com o Bruno Carvalho e com investigado o Cashball? por corrupção no Cashball, diziam essas notícias. Eu vi essa notícia 2 ou 3 vezes e parece que não se estava a passar nada, porque efetivamente essa é que é uma denúncia igual àquela que nós estávamos há pouco a falar. Porque há alguém que participou diretamente nesse ato de corrupção, que é um ato de corrupção ativo, porque ele pagou aos jogadores de Guimarães, ele próprio disse, eu paguei. E é dentro dessa organização, lá está, este é que é o verdadeiro soprador. Esse é que é o verdadeiro soprador. Para dizer, se eu estive aqui arrependido, até o Paulo Pereira Cristóvão, pelos defeitos todos que tem, ele também denunciou um ato de corrupção numa comissão que tinha recebido. Ele disse, ele recebeu porque eu também recebi com ele, e portanto estamos aqui, não é? Estamos aqui a denunciar esta situação. É diferente um roubo. É isto que é grave e que ninguém fala. Hoje, provavelmente, todas as televisões a esta hora estarão a debater o problema do Rui Pinto e o Benfica, que vai amanhã jogar e que roubou 2 jogadores do Leixões ao Sporting Braga. A questão do Cashball, ninguém fala, porque é um clube, é de facto uma situação de verdadeira corrupção ativa. Inclusivamente paga até em envelopes
timbrados pelo Sporting. E com um verdadeiro superador, assim como, por exemplo, o Jacinto Paixão há uns anos atrás. Quando ele próprio, aliás, nós já recuperamos uma ocasião aqui neste programa, essa gravação, ele próprio assume que o Futebol Clube do Porto lhe pagou. E lhe pagou como? Com umas férias em Marrocos e lhe pagou com umas meninas. Isto é que é o verdadeiro superador. Não é? Isto já para não falar de António, antes de irmos para intervalo, a sua jogada da semana tem a ver com o Sporting. A minha jogada da semana tem a ver com o Sporting e não acredito que seja o meu ódio de estimação. É o meu rival que eu gostava. Eu continuo a respeitar o clube em si, o emblema, as pessoas, mas é que, na verdade, todos os dias acontecem coisas caricatas. Um clube que está entalado, e isto é mesmo a linguagem popular, no cashball, que tem dívidas, que tem o clube do Acunha, que eles pretendem vender atualmente, parece que estão em negociações, que eu acho que é um exagero, mas tudo bem, aquele valor, não acredito, a dever dinheiro ao clube de origem, que viu-se aflito para pagar o Bataglia, que tem 40 milhões a fornecedores, que está completamente cheio de problemas, com o passado recente de dirigentes, continua a querer pautar a sua postura como os meninos de bem, que estão pela verdade esportiva, e cada vez que aparece qualquer coisa que eles não têm a coragem de falar, inicialmente, com o respaldo do patrão, que é o Futebol Clube do Porto, porque o Sporting continua, depois da era Bruno Carvalho, a ser um capacho do Futebol Clube do Porto, vem o senhor Dr. Varandas dizer qualquer coisa, a verdade esportiva, até houve já um outro doutor, que eu começo-me a rir, que quer que o campeonato há 4 anos atrás, ou 3 anos, lhe seja atribuído. E isso aqui dá vontade de rir e é engraçado, por isso é preciso que eles nunca acabem. Depois disto tudo, e da verdade esportiva, faz uma coisa que não tem nada a ver com a verdade esportiva, que é uma coisa que é vergonhosa, o que fizeram no jogo da equipa de futebol feminino. Ao saber, porque anteviam que iam ser goleados. As duas equipas bateram-se galhardamente, o Benfica é muito superior, embora a equipa B tenha também jogado com algumas jovens da equipa principal, pelo menos suplentes, segundo ouvi dizer, vão deslocar para um campo para que ninguém veja, para que o Benfica levasse só 13 pessoas, é isto as pessoas que nos vêm dar lições da verdade esportiva? Quando o futebol feminino eles são campeões nacionais, têm ganho as provas todas, claro, ganharam no tempo deles, até que o Benfica tivesse a modalidade que vamos ver agora como é que vai ser daqui para a frente. Eu não sei quem vai ganhar. É este o campo que estamos a ver. Eu não gosto de dar tiros nos pés e dizer que vou ganhar, não sei. Até agora estão a ganhar, são superiores, mas foram lá, ganharam 10-0 e não deixaram que nós víssemos na Sporting TV, que eu veria com todo o gosto. Assim, o que é que eu vi? Fui sintonizar a Sporting TV, mas tive outra alegria. Ganhámos 4-0 no pavilhão João Rocha, que parece que ainda não está pago também. Há já aí fornecedores e coisas em tribunal. E vi as meninas do futsal ganhar 4-0. É só isto. Muito bem, vamos sair agora para intervalo. Depois do intervalo, a análise aos lances de arbitragem com o António Rola. Até já. Segunda parte do Chama Imensa, vamos agora à análise dos lances de arbitragem. Começamos, António, pelo jogo que o Benfica fez em Guimarães com o Vitória. Sim, vamos aqui repetir com outra expressão e com outros dizeres aquilo que disse no pós-jogo, mas apontar aqui... Análise genérica ao trabalho da... Genérica. Infelizmente, deixa-me dizer o seguinte, Tiago Martins foi indicado à FIFA no tempo do Vítor Pereira, ainda era estagiário, estava a aferir as suas qualidades para ser árbitro de Primeira Liga. E como tinha idade, e os que ficaram à frente dele já não podiam ir para internacionais pelo facto da idade não permitir, para não perder os 9 internacionais, indicou Tiago Martins e Fábio Veríssimo, sem ter dado provas em Portugal, em lado nenhum, que tinham categoria para ser internacionais. Mas isso podia ser um pressuposto de responsabilidade e levá-los a que, com os anos, fossem ganhando maturidade, experiência e hoje serem árbitros internacionais com toda a afirmação que se pode aplicar. Não, Tiago Martins neste momento não tem categoria para ser árbitro internacional. E o jogo em Guimarães foi mais uma prova disso ou não? Sim, Luís, é este jogo e todos os jogos que ele tem feito. Vamos ao concreto então, António. Ainda mais, não tem condições para arbitrar e como VAR tem sido um fracasso. Vamos ao concreto, António. Aos 31 minutos, em sua frente, mesmo na sua frente, Castilho é encarregado, é derrubado, é empurrado por André e o árbitro não deu qualquer sanção técnica. É um lance a meio do meio campo.
Nada ali. Não marcou falta nenhuma. Nenhuma. Já Portanto, não estamos a falar de cartões. aquilo para ele é correto e não há infração. E, portanto, começamos aqui a ver, está bem colocado, está mesmo direção para o lance, volta costas, como diz, siga, porque André tem que pisar a uva e pode seguir para a frente. Minuto 38. 38, serve, não está em fora de jogo. Pois, isso é que é Por verdade. acaso podia dar uma jogada para golo, não deu, mas podia transformar isto num pontapé de canto, porque efetivamente o jogador do Benfica, de seu nome serve, quando recebe a bola está em linha com o penúltimo defesa. Portanto, aqui uma errada interpretação da análise por parte do árbitro assistente. A desigualdade de tratamento a que eu me referi há bocadinho é um bocadinho isto também. Porque há um lance muito semelhante no jogo do Sporting, em que o árbitro auxiliar e o árbitro principal deixam, e muito bem, a jogada prosseguir, o golo anulado ao Rafinha, a jogada prossegue e depois vai ao VAR. E o VAR analisa e decide, que era o que deviam ter feito aqui. Mas Minuto como 71, sempre, António. nos jogos do Benfica... Minuto é o mesmo serve. Que Esta era perigosa. aqui é que é uma jogada, como é? Porque se ele agora passa a bola, Tal e pode qual. fazer golo. Portanto, reparem aqui no jogador do outro lado, Vergonha, pá, isto está é a pô-lo totalmente em jogo. Ele levantou logo a bandeira. É que nem sequer deixou concretizar a Mas jogada. claro, Já está agora com a bandeira no ar. ele metia a bola ali e Mete era a bola e é gol. Tem a bola já ajeitada no pé esquerdo. Portanto, aqui, reparem lá no outro lado. É o outro árbitro assistente, mas a vítima é a mesma, chamada Servi. Minuto 80. É o gol do Benfica. No momento em que o jogador do Benfica, do seu nome André Almeida, cruza a bola, o jogador que vai fazer o gol está atrás da linha da bola. Até podia estar na linha da bola. Portanto, só podia estar fora de jogo se estivesse à frente da linha da bola. Aqui é uma decisão correta de quem esteve a avaliar o VAR, porque efetivamente ainda cheguei a pensar, Foi. não há linhas no VAR e vai ficar tudo desalinhado. Estavas ao pé de mim e fizeste dúvidas. Ainda bem que aqui houve justiça e verdade, porque o golo é obtido de forma limpa. Minuto 83. André dá um pontapé no João para cartão amarelo e depois dá um para cartão vermelho e levou amarelo. Porque é um 2 em 1, fica só com um. Porque o árbitro aqui podia ter duas opções, Luís Costa Branco, que está a ver e a ouvir. Podia dar amarelo e vermelho, podia interpretar que a primeira falta sobre o jogador do Benfica, João Félix, é para amarelo e aqui também, mas aqui reparem, ele pisa o zona do tornozelo de André Almeida, ali olha com o pé direito, pisa, isto é para cartão vermelho direto. António, ele não dá depois também o amarelo ao André Almeida por reclamar? Por proclamar, porque Ele também, na sequência deste lance, Não, mas é tu tens que aguentar a dor e para estás calado. reclamar, deu-lhe mais amarelo ao André Porque Almeida. o André Almeida Se esquecer reclamou isso. porque, coitado, disse assim, eu tenho aqui a dor, quem levou fui Não eu. pode E ele deu-lhe um reclamar. comprimido, que era o amarelo. Não, deixa-me dizer uma coisa. O André Almeida Vergonhoso este tem que ser este considerado Tiago a Martins. vítima deste campeonato. Verdade. Tem 3 cartões amarelos dos mais ingratos, dos mais injustos que pode existir. Em 2 situações de lançamento de linha lateral e agora, por diz ao árbitro, fez-me doer a falta. Portanto, leva esta é a cartão prova amarelo. de que o Jaime Mourão Ferreira tem razão, que o João Félix está sempre aqui, porque é fitério e cai sempre. Minuto 86, para concluirmos o jogo em Guimarães. Teixeira atingiu. Aqui desta já forma. passámos para o jogo do Porto, vamos voltar um bocadinho com... Não é Bobino, porque já não existe, como é evidente, mas vamos voltar com o Colguimento atrás para recuperar esse minuto 86 Se não for do preciso, jogo. podemos ir para este já. É o Vitória de Teixeira, Guimarães, Benfica. que tem uma entrada ríspida sobre André Almeida. O que é que a lei diz do jogo? Quando tu não tens hipótese de chegar a bola, tens este ato, foi com o joelho atingido de forma perigosa a perna do jogador André Almeida, que é vítima das faltas e vítima dos amarelos. O árbitro puniu tecnicamente, mas devia ter dado cartão amarelo. E chama-se comportamento antidesportivo e vão à lei e dizem lá, todos os comportamentos antidesportivos são de sanção técnica e disciplinar cartão amarelo. Vamos ao Ainda jogo bem em que o André Chaves, Almeida desta vez não a vitória protestou, folgada senão ia para a rua. do Porto sobre o Chaves. É o senhor Nuno Almeida, que é um árbitro que eu admiro bastante, mas está-se a deixar perder um bocadinho pelas coisas. No primeiro minuto, Pepe diz assim, vou-te pisar porque não quer que venhas para esta zona. Portanto, pisou, aqui é matéria, é mesmo junto ao árbitro assistente, isto é de uma forma intencional, é para cartão amarelo. Portanto, esteve aqui mal ao 1 minuto de jogo, devia o árbitro punir como puniu com falta técnica e cartão amarelo a Pepe. E se calhar tinha ganho o jogo, porque tinha dado uma demonstração de autoridade, assim não ganhou o jogo Pepe e vamos ver o continua que é em que cometeu a seguir. Minuto 34. Minuto 34. Soares
pisa, igual ao Pepe e leva cartão amarelo. Aqui teve bem. Pisou, falta, comportamento antidesportivo, árbitro interrompeu o jogo. Então, qual é a diferença desta falta para a outra anterior? E é isto que o Sr. Nuno Almeida e todos os Nunos Almeidas não podem fazer, porque estamos perante o quê? Discrepância no aspecto de critério de análise dos lances. E depois temos que criticar aqui uma jogada a meio campo, porque é aos 34 minutos, não interessa. Na primeira jogada, aos 10, 3, 4, 5 segundos, se for falta deste género, é para cartão amarelo. Portanto, aqui esteve bem o árbitro em punir tecnicamente e cartão amarelo aos Se jogadores houver do uma Futebol agressão Clube aos 15 segundos, é óbvio que o jogador tem que ser expulso. É evidente. Minuto 42, António. Aqui, Oliver faz o... Não sei se é o Iupom, há uma outra técnica a ser o Iupom, que também vale não sei quantos pontos. Fez um Iupom, depois o jogador chuta a bola para o senhor que lá está do outro lado com o peito descaído fora da linha, porque aqui não houve linhas. Critica-se tanto, não é? Determinadas estações que permitem jogos. O campo dos Chaves tem condições para haver linhas, porque é um campo que reúne condições para... Portanto, aqui houve um Iupom, ou IP, ou como é que se chama. Portanto, houve aqui uma queda livre. Não é Ipom. Não é Ipom. Garanto-lhe que não é Ipom. E o povo fez ali o guarda-redes Então puxado. há uma outra técnica. Ipom é o resultado da projeção. Da projeção. Pois há várias técnicas para Ele projetar. aquilo que o de Costas que o outro lado, não foi? Sim, Portanto, não seria Ipom. pronto, Está não seria fora bom. de jogo o de lá, o que cruza. Portanto, o Sr. Oliver faz falta aqui e depois, reparem lá do outro lado, junto ao árbitro assistente. Está o jogador do peito. Agora, muitas dúvidas. Agora, o VAR, neste caso aqui, Luís Godinho, devia ter checado o lance e dizer ao Sr. Nuno Almeida, quando começou a jogada, na minha opinião, há uma falta de Oliver. E o árbitro tinha duas hipóteses. Ou anula o golo, ou vai haver um monitor Pois para o outro decidir. jogador também está deslocado. E neste mesmo estádio, há 2 anos, o Mitroglou, que não estava fora de jogo, o gol foi Mas anulado. eu não sei o que é mais grave, se é Luís Godinho ter visto a falta e não a ter assinalado, ou então sequer nem pensar que se trata de uma falta. Eu sinceramente não sei o que é mais grave. Por exemplo, a defesa dos Chaves também parou toda. Como visto, o guarda-redes também nem sequer fez Repara ao no lance. início da jogada. Portanto, param provavelmente eles até ficaram todos tão bem. Isto é fora de jogo, deve haver Mas falta. a questão nem é de Não, fora mas de já não jogo, a foi, questão então é não há da falta problema. Mais um cometida. gol. A Quanto é questão que é da foram? falta 4? que Minuto devia ter sido 68, assinalada ao Oliver. Minuto 68, vamos ver o terceiro gol do Floco do Porto. Estamos perante uma jogada idêntica àquela que foi o gol obtido pelo jogador do Benfica, Seferovic. No momento em que o jogador lhe passa a bola, aqui não há, porque não há linhas, portanto, a ligação de Porto a Chaves, houve uma interrupção, uma queda de uma árvore e as linhas estiveram interrompidas. Ferroviárias. Outra vez? Mas aqui a linha não apareceu porque estavam interrompidas as linhas, mas aqui houve efetivamente uma decisão correta por parte do árbitro assistente, e neste caso do VAR, porque no momento do passe do Corona, o jogador, neste caso Soares, estava atrás da linha da bola, jogada muito, não é aqui que conta ainda, é agora aqui. Portanto, eu referenciei a linha da área de baliza para me orientar. Portanto, um gol idêntico àquele que o Seferovic marcou, bem decidido por parte da equipa de arbitragem. Minuto 75. Pepe, porque estava convencido que pode andar a pé e a cavalo, e aqui com o joelho atingiu a perna do jogador. Como estava 3-0, não custa nada, penal contra o Futebol Clube do Porto. Bem decidido por parte da equipa de arbitragem. Muito bem, vamos viajar de Chaves até Lisboa para o Sporting Moreirense, António. Começando ao minuto 8. 8, antes eram 9, nós fora nada, agora 8, nós fora nada. É uma vergonha. O Sr. Acunha, Vergonhoso. o Sr. Acunha agarra e empurra Quem e era o faz VAR? cair Quantos penaltis já aconteceram este ano assim? Quem era o VAR? o Sr. João Capela. Portanto, aqui Qual é que será? É pá, é sério. eu estive a ver, fui ver uma retrospectiva no Kuwait, Sim. que faz parte ali das Arábias. Estive a ver na zona do Luxemburgo, o campeonato também é um bocado assim fraco. Olha para aí. E houve 5 ou 6 lances, todos os árbitros marcaram penaltis nesta situação, em vários campeonatos do mundo. Portanto, aqui estamos no campeonato do mundo do VAR. Mas aqui também assinalam. Hã? Se for o, Se for o Bas Basel, se fosse contra a camisola, tinha marcado Minuto ali aquele 26, certo. Eu estou a ironizar, mas deixem-me dizer, isto é grave demais para Evidente, que então nem não é o penalti. árbitro, nem o VAR vejam este lance que é claro. Já estamos aqui, a ver o minuto muitas, 26. Olha aqui. aqui ainda não, mas a seguir, muitas dúvidas. Se não ajeita a bola com a mão, não é? Se não ajeita com a bola com a mão e mete dentro do terreno de jogo. Não temos imagem completa,
É um lance de muitas dúvidas e quando há dúvidas não podemos garantir nada, mas é um lance que deixa por uma análise para a linha do Mas golo. mesmo aqui, António, porque se olha houvesse- aqui, olha agora aqui. a bola quando cai, agora a seguir, é uma segunda fase, Sim, é um toque. em que a sensação é que Nani com o braço mete a bola dentro do Eu acho terreno de que jogo. não lhe dá a ideia que o árbitro vai dizer, vai anular sim, o e lance ele corta com- e dá um toque para. Toca com a mão no Quase braço. desiste, depois Minuto- aquele olha e minuto vê Mas que aqui, estás a mas, seguir. ó, e Luís, continua. aqui neste lance, aqui eu particularmente defendo a atuação quer do árbitro e sobretudo do VAR, porque em nenhum momento, Temos a certeza. exatamente, Sim, em nenhum exatamente. momento tu consegues dizer que o jogador, que o Bruno Fernandes dá ajeita a Nani, bola se ajeita ou não e ajeita, depois encaminha a sai ou bola, não sai. portanto evita que a bola saia, em nenhum momento tu consegues dizer com Sim, toda sim. a clareza E que a então bola damos sai. o benefício da E, dúvida portanto, a quem aqui- decidiu. Já estamos a ver imagens do minuto 32. Aqui é o base. Bas Dost vai na direção da baliza. Quando a bola é cruzada, o jogador do Moreirense empurra fora. Atenção, empurra. Exato. agarra. Não agarra como Mesmo nos que ele Açores. exatamente empurra e ele cai lá dentro. Ou seja, no empurrão é onde ela tem o seu início. qual. É onde ela tem o seu início. O agarrar é onde ela tem a sua finalidade. Esta imagem, pegando naquilo que é as leis universais do jogo, o árbitro interrompeu o jogo, cartão amarelo ao jogador do Moreirense e livre direto contra a sua equipa. E por cartão amarelo porquê? Porque o Bas Dost não tem aquilo que são as variáveis que dizem uma clara oportunidade do golo. Uma delas é ter a bola completamente controlada para a Ali vai à baliza. procura dela. A bola vai em cruzamento, Passa não muito tem a por bola cima, nem sequer controlada. tinha hipótese de apanhar a Sim, bola. sim. Portanto, o livre era direto e o cartão não é vermelho, era amarelo. Portanto, aqui esteve mal o árbitro, tanto no aspecto técnico como disciplinar. Mais uma Também vez. para dizer que aqui o VAR não deve intervir porque não faz parte do protocolo. Minuto 80 é o último lance que o António escolheu para este jogo em Alvalade. Aqui é o lance do Rafinha que vai dar golo. Reparem, agora segue. O árbitro assistente não levantou a bandeira. Pois claro, Deixou seguir. fez bem. Deu golo. Deu golo. O VAR, que foi ver esta e outras imagens, porque esta não é a imagem do fora de jogo, é uma câmara lateral. Eu queria uma imagem no infinimento da jogada. Estão lá tantas. Eu queria que a outra câmara, que está aqui a meu campo, aqui me colocasse, não nesta aqui, em termos de diagonais, mas aqui sim, em termos verticais. E, portanto, o árbitro assistente deixou seguir, fez golo e depois o VAR checou o lance e disse que o jogador Rafinha, ligeiramente adiantado, estava fora de jogo e anulou o golo e muito bem. Vamos às suas. Estão a ver a desigualdade que a utilização do VAR pode criar nos vários jogos que são disputados. Vamos lá ver. O estádio de Alvalade, o jogo do Sporting, teve linhas. O estádio da Luz, no estádio do Vitória, o jogo do linhas. Benfica teve linhas. Em Chaves. Em Chaves não houve linhas. É isto que E é a uma coisa linha, incrível. a linha em certas situações, fundamental. é fundamental Mas para não era perceber. Olha, preciso. a linha aqui neste lance do Não era do preciso Rafinha. dois jogos em Chaves, porque Não, mas- 4, 5. Não, mas a questão não é essa, João. 10. A linha, Ganha o jogo. neste lance do Rafinha, é Eram tão determinante mal. para se poder perceber avaliar o e para se posicionamento. perceber. No lance do Seferovic é determinante, assim dá como mais também de 10 seria, vezes para quê? porventura, no lance do Gol do Soares. gol do Soares. E, portanto, eu pergunto isto. Porquê é que há a linha no jogo do Sporting e no jogo do Benfica e não há a linha no jogo do Porto? O estado Mas do porquê? Chaves não tem condições técnicas para a linha. Não tem. Porque está desalinhado em termos de norte-sul. António, suas rúbricas, cartão amarelo. Tem que dar a Rui Costa e ao Sr. João Capela, porque não conseguiram ver um penalti que está claro, está evidente, é notório. Não temos, é aqueles lances, deixa-me lá ver, é um lance de penalti, como dizem, um penalti da televisão. Não, é um penalti claro e evidente. Tanto o Rui Costa devia ter visto logo quando estava a dirigir, como o João Capela devia ter dito ao árbitro, atenção que o Acunha fez falta para pontapé penalti. É isto que o VAR foi introduzido, que é para ajudar o árbitro nas decisões que efetivamente não teve correto. E aqui, cartão amarelo para Rui Costa e João Capela. Deixa-me só acrescentar uma coisinha. Neste lance do João Capela, lá está, mais uma vez, eu tento colocar-me aqui um bocadinho na posição do árbitro. E neste caso de João Capela. E, portanto, eu tenho de conceder que João Capela olhe para as mesmas imagens que nós vimos agora, Tem outras melhores ainda. ou melhores ainda, Tem todas. mas possa olhar para as imagens e possa dizer, não, isto não é grande penalidade. Mas se assim for,
O que eu acho que fica demonstrado é que João Capela não tem condições para arbitrar, nem para estar dentro, Então também tinha nem dito, para estar, nem para estar também fora. tinha dito no jogo do Belenenses Porto, que era ele o João Capela, também tinha dito ao Caixista que não era penalti. Não tem condições. Isto é que depois É não que é o no penalti. vamos lá Caixista, ver. nesse lance, chamou o Caixista António, para ir ver o lance. exatamente. Aqui, já que ele tem... Olha, o Rui Costa, vai ver. Eu, para mim, as coisas são muito claras. Das duas, uma. Não querem ver. Ou ele acha que é grande penalidade e, por uma razão qualquer que eu não consigo descortinar, não assinala essa grande penalidade e, sobretudo, não informa o árbitro principal de que fica uma grande penalidade por assinalar, ou então ele convictamente acha que não é grande penalidade e, se é assim, então não tem condições nem para estar no VAR, nem para estar em campo. Luís, só uma coisa. Diga, António. Nós temos, quando fizemos o balanço deste campeonato, nós incidimos muito sobre o Porto. Para já, pela primeira razão do Porto estar à frente do campeonato, e é muito evidente a proteção. Mas isto não serve de desculpas, porque aqui nós temos sido transversais e sabemos também dizer os nossos erros. Ponto. Por isso, se soubermos, já não vamos massacrar mais, porque já os apontámos e daí ter havido alterações na nossa equipa. Mas é que o Sporting também está numa classificação mentirosa. É só isto. Porque é constante as penalidades marcadas a favor que deixam dúvidas, e algumas que não são mesmo, e outras que são perdoadas. este jogo Porque foi uma neste, evidência, não neste jogo, no estádio José de Alvalade já houve penalidades a favor de outras equipas que também não foram marcadas. António, o seu cartão vermelho. Para o Tiago Martins e para o Vasco Santos, porque a grande penalidade é uma questão técnica, que às vezes podemos não ter bem o ângulo de visão. Agora, um cartão vermelho é aquilo que é mais rigoroso na arbitragem. Eu posso perdoar 4 ou 5 lances técnicos, na opinião do árbitro, não é falta para ele. Agora, o cartão vermelho é que é claro. E André tem duas hipóteses de ele expulsar. Ou expulsa pelo segundo amarelo, se não tem coragem de dar vermelho direto, dá-lhe o amarelo por falta sobre o João Félix, dá amarelo sobre a falta sobre o André Almeida e dá-lhe o segundo amarelo e vem para a rua. Aliás, o treinador de excelência do Guimarães Tirou logo a seguir. logo na hora tirou e disse pronúncio de não dois foste, segundos não a foste seguir. expulso, mas eu retiro-te o jogo, porque o que tu fizeste não é correto. Não, aliás, mostra mais uma vez que de facto É um senhor. Cartão de recomendação. Para quê o VAR? António todas as semanas recomenda, sempre ao VAR, mas eles No não, dia, não te no ouvem. dia eu já estava-me a render, até o jogo do Porto Feirense, já estava mais ou menos rendido em relação ao fora de jogo. Houve esta quebra de protocolo, já no fora de jogo Quando eu emenda para sei. erro, que é coisa Agora, Mas eu no continuo a dizer, aspecto, António, no o problema não é o aspecto, VAR. pronto, eu sei o que é que Não é a tecnologia. Não é a tecnologia. Eu sei que É não. quem está a comandar a Pronto, tecnologia, está sempre para aquilo que que eu o disse VAR, desde o se princípio. continuamos Minha grande dúvida no VAR era quem é que estava a comandar as máquinas. Para Isso é que que liga, o António. VAR, se continuamos jornada a jornada, a ver lances claros e evidentes enquadrados no protocolo e o VAR ou não intervém ou intervém para alterar aquilo que é a verdade esportiva. António Bernardo. Só para finalizar esta situação da arbitragem, e porque está implícito, eu queria dar uma palavra de solidariedade, e não é vã, porque também já estive na posição dele, ao Tiago Pinto, ao nosso diretor, que está a ser vítima de uma perseguição constante. E porquê? Porque há dados que me dizem que há dualidade também de critérios. Eu não acredito que o Tiago Pinto, quando salta e quando reage daquela maneira, que eventualmente uma situação ou outra não pudesse ter sido sancionado. Mas porquê é que é o Tiago Pinto sempre? O Luís Gonçalves já fez coisas muito piores e mais constantes, e não só, e nunca levam castigos. Por isso, uma palavra para o Tiago Pinto, que na verdade parece-me que cada vez que sai do banco ele tem que passar a estar amarrado e não se pode mexer. É mais um exemplo da discriminação e é mais um exemplo da forma como as entidades reguladoras do futebol profissional, Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes, têm permitido que, de facto, a competição seja desvirtuada. A integridade da competição está completamente desvirtuada, porque há um favorecimento total E é esse favorecimento em relação... que eu tenho. Olha, António, já é nos sabe quem são os castigos- árbitros que vão fazer a Final Four? Não sei quais são os árbitros, não sei qual é o Não critério. dará muito longe destes que andam por aqui Não agora. costumas Os frequentar os anos o anteriores- fórum dos Super Dragões. Os anos anteriores, não. Eles devem saber. Não. Os anos anteriores, apoiávamos sempre nas finais da Taça da Liga um pouco na classificação anterior dos árbitros. Não se sabe a classificação. Como a classificação não saiu, Não se mas, sabe qual é. mas tudo indica... Fontelas não quer dar as classificações dos Tudo árbitros. indica Faz que lá vai saber porquê. estar, tudo indica, é isso que eu espero, que vai estar um árbitro Como é que é possível? competente, Não tem com classificação, coragem e que ponha em prática as leis do jogo para a equipa A, para a equipa B, que o VAR que vai estar a participar neste jogo faça o favor
dar cumprimento integral àquilo que são as instruções, no teu protocolo, apoiar o colega se efetivamente decidiu mal ou se não viu tomar a decisão correta. E a linha do golo, cá está ela, essa sim, espero que se entrar a bola e sair, que ajude. És um homem de fé, olha, nem que o Presidente Estou com muita esperança amanhã de ver um grande jogo e uma excelente arbitragem. Atenção que eu compreendo a bondade do António Rola, mas não partilho dessa bondade porque, infelizmente, eu acho, sinceramente, e esta é a minha opinião, tenho direito a ela, eu acho, muito honestamente, que o jogo de amanhã vai ficar, mais uma vez, assinalado por aquilo que tem sido norma neste campeonato, que é favorecer o Futebol Clube do Porto e prejudicar o Benfica. Depois António José, António Bernardo e João Diogo, agradeço-vos a presença neste Chama Imensa que chega ao fim e que repete nos horários habituais aqui na BTV.